Fala galera, vai começar o nosso primeiro Colorcast. Quem fala aqui é Marcos Torres, seu host oficial deste podcast. A ideia do nosso podcast aqui é trazer os mais diversos tipos de pessoas criativas das mais diversas áreas, seja fotografia, ilustração, pintura digital, manipulação de imagem, videomakers, enfim, o que vocês quiserem, assim a gente vai tentar sempre buscar um conteúdo legal. E para essa primeira edição a gente está trazendo a Adriana Schons, que ela é uma letrista e ilustradora de Porto Alegre, que vai contar um pouquinho mais sobre a carreira dela, como começou, e principalmente ela vai entrar em alguns assuntos bem interessantes. Coisas como o relacionamento com o cliente, como se posicionar em relação a vários tipos de situações. Então realmente eu espero que vocês aproveitem esse bate-papo e tirem algo legal dele. Também não se esqueçam de seguir o Design Culture, tanto pelo site como pelas redes sociais, Facebook, Instagram. E se vocês quiserem saber atualizações de quando saem os próximos Colorcasts e coisas do tipo, vocês podem me seguir também no Instagram como Marcos Torres _art e também no Twitter como Marcos333. É isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem bem o episódio e nos falamos. A gente tá rolando. É engraçado na real, porque eu tava pensando nessas conversas aqui outro dia e eu pensei que, tipo, eu nunca te perguntei como é que começou tudo isso na real, assim, pra ti, porque acho que a gente nunca conversou muito sobre isso, assim, sabe? Uhum. E eu não sei, assim, como é que rolou isso, porque eu sei que tu estudou publicidade também e Sim. teve esse interesse, assim, mas tu tem uma história, assim, mais por trás, assim? Ou foi uma coisa da faculdade, assim, na real? Já tá rolando? Já tá rolando. Tá, então deixa eu dar oi pras pessoas. Dá oi pras pessoas, dá oi. Oi, pessoal, eu sou a Adri. Acho que o Marcos já deu uma introduzida, né, na minha apresentação. Então, respondendo a primeira dúvida, eu sou publicitária, né, me formei em 2016, quer dizer, concluí em 2015 e me formei ali no início de 2016 e trabalhava em agência de publicidade como redatora, uma coisa nada a ver. Mas são palavras, né? São letras. Em parte, né, com o que eu faço agora. Sim. Trabalho com lettering e ilustração. Nesses 4 anos de agência eu pude conhecer um pouco, né, do que eu queria para minha vida profissional e do jeito que eu gostava de criar, né? Eu sempre precisei um pouco mais de aprofundamento e tempo para conseguir criar os conceitos que eu gostava de apresentar nos meus textos. Uhum. E eu vi que o ritmo da publicidade não era muito próprio para o estilo de criação que eu tinha, assim. E também um pouco nessa nossa transição ali de estar finalizando a faculdade, é um ciclo que se encerra, e tu estando um pouco em dúvida sobre o caminho a seguir, tu acaba se questionando muito sobre esses aspectos essenciais da profissão que no início tu não conhecia. E sempre me fez muita falta me reconectar com a minha vontade de criar coisas visuais. Quando eu era criança, o meu hobby era ficar desenhando plantas de casa. E como eu era assim? muito... Criança fica desenhando plantas de casa, tipo... Sim, isso começou muito cedo. Na verdade, inicialmente eu queria ser arqueologista. Eu gostava muito de história e dessas descobertas. Tu viu bastante Jurassic Park, eu acho. Pior que não. Como assim? Na verdade, tinha uma revistinha de história que a minha mãe tinha assinado e eu gostava muito, assim, então eu queria descobrir mais fatos históricos. Mas outra paixão que eu tinha era, assim, para passar um tempo e eu sair totalmente da vida real, a melhor coisa que tinha era eu ficar no meu quarto, uma folha de papel, um lápis, inventando plantas de casas ou espaços, assim, como seria um shopping, como seria uma loja de tal coisa, como seria uma casa para tantas pessoas, sabe? Eu inventava essas histórias e desenhava. Interessante isso, que tipo, isso é um trabalho muito parecido com o que o pessoal faz em concept art, né? Que é imaginar histórias, imaginar contextos, assim,
Isso. Tu chegava a pesquisar ou tu só ia fazendo também? Não, era muito da imaginação, assim. O que eu gostava mesmo era de planejar os lugares e encaixar os cômodos da melhor forma possível para aquele contexto das pessoas que eu imaginava, sabe? Era muito... Queria ser arquiteta, sabe? E a primeira faculdade que eu cursei foi arquitetura, mas eu não sou formada, não cheguei a me formar. Eu, estudando ali os primeiros semestres, eu percebi que eu queria uma coisa mais dinâmica e relacionada mais à arte e cultura do que criar ambientes. Eu achei um pouco limitado, mas com certeza eu não cheguei até o final da faculdade para conhecer todo mundo encantado da arquitetura, né? Então não posso falar. Mas eu acredito que a arquitetura, eu acho que o pessoal entra muito naquela concepção muitas vezes de que, vou fazer umas casas muito extraordinárias, não sei o que, e quando vê, tipo, existe toda uma parte de logística, né, que tu acaba batendo, assim. Mas a questão da logística, eu acho que eu entendi o que você quer dizer no sentido da funcionalidade da casa e da adequação ao cliente, é uma coisa muito próxima do que eu faço agora. Porque eu sempre comparo a criação de um lettering como montar um quebra-cabeça. E desenhar plantas de casa é exatamente isso. Então eu fiz isso a minha vida inteira com outro objeto, né? Que eram as plantas. Hoje eu faço isso, montar esse quebra-cabeça de letras. Letras e ilustrações que se encaixam numa composição, como é que eu posso dizer, harmônica, né? Sim. Então, eu acho que depois que eu decidi, que eu saí da última agência que eu trabalhei, juntei meu dinheiro, fiquei o ano sabático tentando me encaixar em outra função, né, que eu pudesse ganhar dinheiro com isso, eu vi no lettering uma coisa que eu já tinha uma certa facilidade de manejar ali essa estrutura, porque eu acho muito parecido com aquilo que eu fazia desde criança, sei lá, 6, 8 anos de idade, desenhando os bloquinhos ali, encaixando da forma mais perfeita possível. É interessante isso, na real, porque quando tu pega tanto o lettering como a arquitetura, eles têm certas regras e estruturas e processos meio lógicos, assim, que claro, tu pode criar entre eles, mas se tu tentar pular muitas vezes ou tentar adiantar, às vezes tu acaba tendo problema, sabe? Sim, total. A criação de um trabalho de lettering é totalmente fundamentada no grid, por exemplo. É uma das coisas que eu acho mais importante, e eu acho que até porque eu gostava muito de desenhar as plantas, é uma das partes que eu mais gosto de fazer no trabalho de lettering. Então é montar o grid e planejar exatamente onde vai ficar cada letra. Claro, né, antes disso a gente tem o estudo de esboços, que é uma estruturação da ideia visual um pouco mais livre, né, para conseguir, a partir da seleção de um dos esbocinhos, né, sem muitos detalhes, dispor esse grid, que é onde as letras precisam ficar mesmo encaixadas, né. Quando eu olho isso, tipo, eu pego mais ilustração, né, mas eu imagino muito mais essa parte de tu fazer o esboço muito como se fosse um desenho gestual, assim, que tu quer expressar primeiro como é que vai ser essa forma, como é que enfim, para onde é que ela vai, mais ou menos, o espaço que ela preenche e, enfim, qual é a sensação que ela dá, e depois que tu tem ela, tu joga como se fosse uma perspectiva para ajustar e deixar aquilo mais coerente com a realidade, digamos assim, ou mais tridimensional no caso de uma ilustração, né? Eu imagino que é muito parecido esse processo, né? Na verdade, pelo menos no meu processo criativo, quando eu estou pegando o briefing do cliente, o que eu mais tento entender, além das informações básicas, né, que é qual é o texto exato que o cliente precisa que eu ilustre, qual é o estilo visual que ele tem em mente e as cores que ele prefere, né, quando o cliente não dá liberdade criativa, né, é o que ele quer transmitir através dessa frase. Então, estudar quais são as palavras que precisam ficar em destaque, qual é o tipo de movimento que a estrutura visual dessas palavras precisa ter para eu conseguir transmitir a sensação do que esse texto quer dizer, né, ou do que o cliente quer que as pessoas interpretem a partir desse texto, é uma das coisas mais importantes. Então, por exemplo,
se tem uma frase que o cliente escolhe, deixa eu pensar uma frase, ligue já para, sei lá, contratar o serviço tal, ou aproveite essa promoção. Precisa fazer um lettering que demonstre essa urgência, esse movimento, né? Essa dinâmica que tu precisa atrair para o olhar do cliente, sabe? Então, na hora de fazer o esboço, tu vai já botar essa expressão, né, assim, tu diz. a gente começa fazendo qualquer coisa visual sem ter muita experiência no início da profissão, né? Então, sim, ao longo do tempo, pelos resultados que a gente vai atingindo, pelo estudo que a gente vai buscando, né, de formas visuais, a gente já sabe mais ou menos qual é o tipo de estrutura visual que precisa para induzir uma interpretação do que você quer passar, né? Então a gente sabe que movimento é transmitido de certa forma, tranquilidade de outra, calor é de outra, né? Então, a partir desse objetivo de sentimentos que precisa transmitir, o próprio esboço já vai sendo direcionado para essas formas. Então, eu acabo fazendo vários esboços já tentando transmitir o que eu quero, e depois desses mini esboços eu escolho o que eu acho que vai ficar mais adequado e refino. Nessa parte que tu estava falando de processo, eu acho interessante tu falar essa coisa de tu vai compreendendo com o tempo coisas que funcionam, porque muitas dessas coisas, claro, elas são bem fundamentos da arte, assim, tipo, tu entender, sei lá, linhas verticais vão passar certa sensação, linhas horizontais vão passar outra, sei lá, exato, formas mais circulares vão te deixar mais calmo, fórmulas... confortável. Isso é o básico, né? É o que a gente consegue acessar nos livros, das regrinhas visuais, né? Dos elementos visuais. Qualquer livro que tu tenha contato, que tu tenha acesso, que fale sobre os elementos visuais, eles geralmente já vão te dar, né, mais ou menos uma descrição do que esses elementos visuais tendem a transmitir. Mas o conjunto desses elementos é uma outra coisa, né? Eles sozinhos atuam de uma forma. Colocando eles dentro de uma composição, pode fazer o que quiser com eles, né? E aí é o famoso entender as regras para usá-las da melhor forma e também quebrá-las. Eu acho interessante que isso são muito fundamentos da arte no geral, assim, das artes visuais, né? Porque, claro, a gente acaba definindo assim, tem ilustração, tem isso aqui. Claro, cada uma delas tem suas peculiaridades, mas que nem eu te falei, esses fundamentos todos eles se aplicam a todas. É que nem aquilo que eu acabei de falar agora, da questão do esboço que tu fala e do desenho gestual, no caso, que tu for fazer um personagem ou algo assim, sabe? Eles meio que existem sempre um equivalente, assim, para cada processo, porque no final das contas são tudo imagens, né? Sim, e quando a gente desenha, a gente sempre tem um público, né? Então a gente sabe mais ou menos tanto o que o cliente deseja, quanto como aquele público tende a interpretar essas escolhas visuais, né? Então tu vai ao encontro desse resultado. Eu acho muito importante também a gente poder testar essas coisas no esboço antes, né? Porque acho que tem algumas ideias que a gente... Ideias não posso dizer isso conceitos, de uma forma mais adequada. Eu acho que a gente, como profissionais de arte, né, um mercado um pouco mais menos, de um acesso menos, não estou conseguindo explicar, um acesso mais difícil ao público em geral, né? Não é todo mundo que contrata um trabalho artístico o tempo todo. Então, muitas pessoas, muitos clientes têm uma ideia um pouco errada de como esse processo é importante. Assim. As pessoas geralmente não conhecem todo o trabalho que a gente tem para chegar num conceito visual adequado às necessidades do cliente, e às vezes não entende que existe um prazo, que precisa passar por algumas etapas de aprovação ou de concepção, de pesquisa visual, de testes, né, para chegar exatamente na qualidade e no resultado que a gente deseja.
Então, essa questão ali de, às vezes, também tentar transmitir através das etapas do nosso trabalho uma valorização, assim, do nosso empenho como profissionais é bem importante, né? Porque muitas vezes eu acho que tem aquela coisa que o pessoal fala, tem um termo que eles usam, eu acho que é, o pessoal só vê a maçã, sabe? Mas eles não veem que tem embaixo da casca e não veem as camadas e muito menos sabem que tem a semente, sabe? Tipo, tu olha, às vezes tu abre um Instagram ou tu abre um Pinterest, sei lá, Facebook, e tu vê aqueles trabalhos muito fodas e tudo mais, e acho que as pessoas acham que a pessoa vomita aquilo, sei lá, ou algo do tipo, entende? Porque... E não é bem assim, muitas vezes a pessoa demorou semanas, às vezes demorou um mês fazendo aquilo, sabe? E ninguém realmente vê esse empenho, sabe? Eu acho que, claro, hoje em dia é muito mais difundido isso, tipo, as pessoas, sei lá, compartilham um vídeo do cara, sei lá, um time-lapse, uma coisa assim, que aparece a pessoa fazendo aquilo bem corrido. Mas ainda tem muita gente que tem uma certa ignorância nesse sentido, principalmente quando é uma arte que ela é mais minimalista, sabe? Eu tenho essa impressão. Sim. Às vezes o minimalista é muito mais difícil de alcançar do que uma coisa mais profusa, né? Na verdade, eu acho que assim, não vou ser aquela pessoa que divide o mundo em duas as pessoas que pensam isso, mas assim, tem dois modos, né, principais de criar uma arte. Uma possibilidade é tu estar em uma situação que tu é uma pessoa contratada por um cliente para ilustrar o que ele deseja para a empresa dele, ou sei lá, para a casa dele. Outra situação é tu, no teu estúdio, na tua casa, pegar o teu caderno e ir criando instintivamente como forma de prática ou simplesmente por prazer, né? E claro que esses dois momentos da nossa vida como artista ou como designers, profissionais de ilustração e lettering, eles são reais, né? Nós passamos por esses dois momentos, mas cada um tem uma finalidade, e dessa finalidade o primeiro tem uma responsabilidade muito maior com o resultado e o segundo não tem nenhuma responsabilidade com o resultado. Tá ali simplesmente exercitando o teu lado criativo, né? Sim. E isso é muito importante, inclusive, né? Não que não seja uma prática responsável, mas muito pelo contrário, né? Tu precisa ter esses momentos para continuar criando de forma interessante, porque mesmo que tu acaba trabalhando, sei lá, vamos supor, 12 horas, né? Que não seria o melhor, né, cenário. Mas tu trabalha 12 horas para trabalhos comerciais e não tem um momento que tu consegue criar uma coisa pessoal ou mais desprendida de objetivo final, tu acaba, às vezes, te engessando em alguns parâmetros e regrinhas que tu mesmo cria para facilitar o teu processo. Existe, claro, uma diferença muito grande. Eu acho que eu entendo o teu ponto, que foi, tipo, falar muito essa coisa, diferença do trabalho pessoal pro trabalho para cliente, né? Não que o trabalho pessoal ele não possa ser algo profissional. Eu acho que, sei lá, quando uma pessoa faz um quadrinho ou ela faz o trabalho pessoal, muitas vezes a gente acaba fazendo exatamente o mesmo processo de criação do que seria para um cliente, né? Só que para nós mesmos, o objetivo que a gente quer com aquele trabalho. Sim. Mas tem os trabalhos que têm um objetivo final, visual, e os trabalhos que não têm esse objetivo. E aí exploração. Aí tá, né? Exploração, como eles dizem. Exato, é um estudo, né? Então, esses trabalhos, o que eu queria dizer é que, assim, esses trabalhos que a gente faz no momento mais relaxado para nos desenvolver um pouco mais, assim, essa parte criativa, o cliente acha que a gente sempre faz dessa forma, entendeu? O cliente não conhece todo o processo, então a gente acaba ficando preso nessa situação de ter que explicar muito bem pro cliente, eu falei cliente ou cliente de novo? Não tem problema. Pro cliente, né, que para chegar no resultado que ele quer, existe um processo, né? Quando o trabalho é desprendido, né, de objetivo visual, assim, precisamos transmitir amor e carinho com esse lettering. Ou é um trabalho com liberdade criativa total, né? Tem uma grande diferença. Geralmente, os clientes que não estão tão acostumados a comprar arte, né? Investir nesse tipo de trabalho, seja para sua empresa ou para o seu uso pessoal, eles
acreditam que o processo acontece muito mais direto do que ele realmente é, né? É simplesmente sentar, desenhar e mostrar que está pronto ou que atingiu o objetivo, né? Não é bem assim. E tu teria hoje em dia assim, um processo teu principal, assim, ou tu muda bastante, assim, como é que funciona geralmente? Depende muito do tipo de trabalho. Na verdade, sei lá, eu trabalho com murais, Uhum. especialmente, né? Ou com marcas, com performances caligrafas, né? Então, esses três tipos de trabalhos, entre outros, né? Cada um tem um processo. Mas, por falar em lettering, se eu fosse dizer qual é o meu processo para criar um lettering, primeiro eu estudo o que aquela frase ou aquela palavra que eu preciso ilustrar quer dizer. Aí também preciso comparar o que ela quer dizer no geral com o que o cliente quer que ela diga, né? Porque isso é uma coisa muito diferente, né? E no lettering a gente tem essa possibilidade. No lettering não só no lettering, na expressão geral, mas no lettering tu pode escrever amor de um jeito querido, tu vai estar transmitindo outra coisa. Se colocar amor ilustrando ele com um monte de sangue escorrendo, tu sabe que aquela palavra já virou outra coisa, né? Então, sempre tem um peso inicial, assim, de entender realmente o que aquilo precisa dizer. Depois disso, eu faço uma pesquisa visual, né, para saber como que outros trabalhos têm representado aquilo que eu preciso dizer. E tendo feito essa primeira pesquisa visual, eu faço um brainstorming, né? Se é um lettering mais ilustrado, principalmente, eu faço um brainstorming do universo semântico que existe ao redor desse trabalho, que é daí que eu vou tirar quais são os ícones e símbolos que eu vou utilizar dentro dessa composição. Além disso, né, é muito importante dizer também que na hora da criação, na hora de definir qual é o objetivo desse lettering, eu tenho que saber escolher quais são as famílias tipográficas que mais vão representar isso, né? Então isso também requer um estudo prévio, né? Muito mais um estudo contínuo, né? Que faz parte da minha profissão de estar sempre conhecendo novas tipografias e entender onde encaixar cada estilo visual, se é uma letra mais vintage, se é uma letra Art Nouveau ou se é uma letra mais moderna, né? Ou se eu preciso também criar uma, por exemplo, tô aqui falando contigo, tô vendo um trabalho que eu fiz que o S é um cavalo marinho, né? Então, como que aquele cavalo marinho, dentro de toda a concepção querida do trabalho em si, precisa estar exposto para que ainda assim ele seja uma letra S, mas que a pessoa consiga reconhecer ele como um cavalo marinho querido, sabe? Depois de escolher mais ou menos, né, esse cenário com o qual eu vou trabalhar, né, eu monto o mood board do projeto, que sei lá, para falar de uma forma mais clara para as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com isso. Sabe aqueles painéis visuais que os arquitetos montam para o cliente sentir mais ou menos o clima do ambiente, textura tal, tecido tal, cores tais, tipo de mesa tal, tipo de sofá tal? Então, eu pego esses aspectos principais do que eu pretendo aplicar no lettering e mostro para o cliente. Então, aí eu já tenho um feedback inicial para saber se o caminho que eu estou escolhendo é coerente com o que o cliente espera. Né? Tem uma delimitação, assim, porque tipo, eu vejo muita gente quando vai montar moodboard, painel de referência, eles costumam botar tipo, vou botar só 5 de cor, 5 de, sei lá, no teu caso, 5 tipos de famílias, ou 5 tipos de, sabe? Para também não... Não, eu adapto muito para cada projeto. Mas geralmente eu gosto de... É que depende muito do cliente também. Se é um cliente que eu sei que não é pré-educado visualmente,
geralmente isso acontece mais com pessoa física, né, que não está acostumada a ver uma concepção e entender como ela vai ficar. Aí eu acabo separando em 3 moodboards principais, né? Que é o moodboard da paleta de cores, que é simplesmente a paleta de cores, né? Ou como ela é aplicada em outros letterings. Aí também tem o moodboard que apresenta o estilo tipográfico com o qual eu pretendo trabalhar. E um terceiro é o estilo de composição e ilustração, né? Estilo de traço, na verdade, que eu quero apresentar nesse trabalho. Então, porque às vezes eu coloco tudo junto, a pessoa fica um pouco confusa. Assim. E às vezes a pessoa diz assim, eu não gostei. E não sabe dizer o que não gostou. Ou eu gostei muito, mas tem alguma coisa que eu acho que ainda não é bem assim, sabe? Daí ela não consegue dizer. Então, separando, assim, a paleta é uma coisa, a tipo de tipografia é outra, e estilo de traço das ilustrações é uma coisa um pouco diferente. Aí a pessoa consegue dizer, eu adorei a tipografia, a paleta de cores eu acho que pode ser outra cor, daí a gente vai conversando. E o estilo de ilustração também, pode ser um pouco menos pontilhado, sei lá, depende do projeto. Sim. E aí, fazendo isso, principalmente com pessoa física, eu vi que dá mais certo. Mas se é um cliente mais preparado, geralmente, às vezes nem tem uma etapa tão profunda, assim, porque a pessoa às vezes até já vem com isso pronto. E passando essa parte, assim, o que acontece? Bom, aí aprovando a concepção, eu começo a fazer o estudo dos esboços, né? E daí eu já tenho essa minha pesquisa pronta, e em cima dela eu trabalho opções de disposição das letras, né? E das ilustrações, né? Eu começo a criar um quadradinho base, né? Claro, pego delimito o formato que eu preciso alcançar e faço o estudo, né? Daí é muito teste, sem definir muito, né, os detalhes, claro, é só um teste assim, de estruturação daquilo. E aí seleciono os que eu mais gosto, aí dependendo da contratação que eu tive com o cliente, se eu vou apresentar um esboço, ou se eu vou apresentar 2 ou 3, né? Aí eu seleciono os principais e refino. Mas refino, assim, não no sentido de refinar e finalizar o trabalho. Eu mostro num esboço a lápis como que vai ficar. Nesse momento eu ainda não coloco cor. Até, na verdade, essa questão de não colocar cor, eu mudei depois que eu li o livro da Jessica Rich, o Work in Progress, que é muito interessante, até se alguém curte lettering, quer estudar mais, é um ótimo livro para conhecer processo de criação. E foi um livro que me deu muita confiança para continuar fazendo o processo de criação que eu faço, porque é muito parecido, né? Claro que algumas coisas eu via que eu poderia melhorar, e esse livro me ajudou também, inclusive essa questão da cor, porque eu já mostrava um teste de cor na hora de apresentar o esboço. Eu falo muito sobre o livro dela, porque foi o livro que me ajudou a ter mais confiança no processo que eu fazia, porque era muito parecido, né? E, na verdade, o processo que eu aplico nos meus trabalhos é um processo que eu aprendi quando eu trabalhei na gráfica da URGS, né? No estúdio de design da gráfica da URGS, que teve um momento que o coordenador nos apresentou várias metodologias, eu escolhi uma, que é a que eu achei que tinha mais sentido para criar os designs que a gente criava lá dentro. E daí eu instintivamente acabei aplicando no Letter e achei que dava certo. Depois vi que o processo da Jessica Rich era muito parecido com o meu, e eu fiquei muito feliz porque ela é uma ilustradora de letras, né, maravilhosa. E enfim, daí também adaptei algumas coisas que eu vi que não estavam funcionando de acordo com que ela finalizou ali no livro que ela não faz, que é mostrar o esboço para o cliente já colorido. Nossa, sempre preto e branco? Que na verdade, hoje eu crio a maior parte dos letterings. Eu crio o esboço do lettering, o estudo de esboços no papel, e para refinar esse esboço eu já vou direto pro iPad. E antes era tudo no papel, né? Então, quando não tinha o iPad, eu digitalizava o esboço a lápis e dava uma colorida, assim, fazia uma simulação de cor para o cliente
entender como ficaria. Mas a cor é uma coisa é um item muito importante da nossa cognição. Então ela pode chamar mais atenção do que a forma da letra, às vezes. E definir com o cliente a forma da letra no início de um projeto, né, na hora do esboço, é muito mais importante do que a cor nesse momento. Então, eu já não mostro esboço com cor. Inclusive, até no último projeto de mural que eu fiz, eu mostrei esboço com cor, e daí já não deu certo. De repente de mostrar, mas... claro, no meio do processo deu tudo certo, né? Sim. Mas é realmente uma coisa que eu já me prometi que eu não faço mais. Isso Aí depois... Desculpa, pode falar. Não, depois que eu vejo que o cliente está confiante com a composição e a estruturação das letras, aí sim que eu parto para coloração, né? Refinamento da arte em si. Não, eu ia dizer que isso é interessante porque, tipo, hoje em dia a gente não tem tanto uma necessidade de ter que fazer direto na cor, porque, principalmente com mídia digital, né? Uhum. Tu não precisa, tipo, fazer... Eu fico pensando antigamente, quando as pessoas, elas tinham que... não tinha muito o que fazer, tu tinha que fazer um esboço de cor, daí tu realmente tinha que... colorir a mão, né? E daí eu fico imaginando que devia ser um pouco sofrido em certo ponto, porque tu tinha que entender mais ou menos qual era o valor tonal das cores, senão Sim. podia dar umas coisas meio horríveis, assim, ficar tudo meio marca-texto, sabe? Entende? Ficar tudo meio brigando. Vibrar muito, né? E o preto e branco realmente, ele te ajuda nesse sentido que tu foca só nas formas e só nos valores, assim, nas tonalidades de, sei lá, de escala de cinza, se for o caso, sabe? Exatamente. E aí o cliente já sabe mais ou menos como é que vai ficar, né? Qual é o valor de cada palavra dentro dessa composição, né? Então, a palavra que tem mais destaque, que é a cor principal, tu vai botar num preto. Né? Uma palavra mais... que tu vai usar uma cor mais clara, tu vai botar um cinza claro, né? Usar, sei lá, até uns 5 tons de cinza para simular isso. Claro que depois disso tu pode adaptar, né? É livre, tu sugerir pro teu cliente uma outra disposição. Mas pode ser arriscado, né? Mas acho que daí assim, é de sentir de cada projeto o que é possível e o que não é. Dá uma angústia, às vezes. Quase sempre. Mas a gente sobrevive. Teve algum desses trabalhos, assim, que tu acha que tu teve um processo ideal, assim, que tu acha que foi tudo lindo, assim, tipo, o resultado final ficou bom, o processo foi bom, teve algum específico, assim? Deixa eu pensar. Na verdade, teve um trabalho que eu fiz para Porto Seguro. Eu tinha, né, contrário ao que eu gosto, né, que é ter mais tempo de criação. Então, na verdade, ele teve bem pouco tempo, mas eu gostei muito do resultado e talvez por ter pouco tempo eu consegui otimizar muito alguns processos. Mas também o cliente veio para mim com uma coisa bem definida, assim, ele pegou o meu portfólio, gostou de um trabalho específico, eu quero que faça com essa referência visual do teu portfólio. E aí eu tinha contratado a apresentação de 3 opções de esboço e eu acabei fazendo 4, mas por assim, eu achar que o ideal seria, né, essa 4ª opção que era um pouco fora da linha. Sim. Mas acabei, né, fazendo mais do que precisava, o cliente escolheu exatamente o esboço mais próximo do que ele queria. Mas eu gostei de criar esse projeto. Eu gostei também do resultado, né? Mas não foi um trabalho que eu finalizei digitalmente. Assim. A contratação foi do esboço, porque a ideia inicial era que eu criasse o esboço e aplicasse na parede para eles filmarem um time-lapse. E aí, no fim, como deu um problema de prazo no cliente mesmo, eu acho que eles acabaram otimizando esse tempo. Daí a gente mudou essa parte final. Eu acabei fazendo só o esboço e a agência finalizou digitalmente, até porque precisaria fazer uma função de a agência vir gravar em Porto Alegre ou eu ir gravar no outro estado. Então daí por isso que não deu tempo, mas foi tudo muito tranquilo
E a aprovação foi bem tranquila também. Apresentei os 4 esboços, escolheram um, pediram uma alteração, foi tudo rápido e foi isso, assim. Do processo, o que eu mais gostei foi esse. Assim. Não gosto dos outros, assim, mas foi um trabalho, foi bem redondo, assim. Sim. Foi bem bacana. É legal quando as coisas saem assim, digamos, não vou dizer de acordo, mas elas são menos sofridas, né? Depende muito do que a gente conseguiu entender no início do projeto também, no momento do orçamento, eu acho. E se o cliente tem mais informações, se ele já sabe bem o que ele quer, é muito mais fácil de conseguir entregar um tipo de processo ou passar por um tipo de processo criativo que seja otimizado para chegar nesse momento, né? Porque quando o cliente vem e ele precisa muito mais da tua ajuda para fazer algumas escolhas conceituais, aí a gente tem um pouco mais de esforço na gestão do projeto, né? Claro, faz parte do trabalho, mas a gente precisa se empenhar mais às vezes para absorver a expectativa do cliente e também tentar ajudar ele nas dificuldades dele, às vezes de decidir por uma cor ou outra, por um estilo ou outro. Né? Então esses geralmente são projetos que acabam sendo mais demorados, um pouco mais travados, no sentido de a gente precisar muito mais desse trabalho, assim, dos dois lados colaborando, né, para chegar nesse entendimento principal do que precisa ser o projeto. Eu acho que, falando nesse sentido, assim, de processo, assim, até para compreender melhor o que tu consegue do cliente, assim, é sempre importante, como é que eu vou dizer, se colocar muitas vezes no lugar dele, né? Porque muitas vezes a gente não entende por que o cara não me pediu isso, ou por que ele não perguntou isso, por que ele não fez isso. Muitas vezes a gente não entende que alguns conceitos que acabam virando no dia a dia, sei lá, briefing, essas coisas, elas são um pouco alien, assim, pra essas pessoas, sabe? Uhum. Elas não têm a mínima ideia do que se trata isso, nem sabem pra que serve isso, e não conseguem compreender a importância de ter isso, entende? E como isso vai facilitar a vida de todo mundo, no final das contas. Mas é uma questão de educar, muitas vezes, o mercado, eu acho, né? E muitas vezes é complicado, né? É uma coisa que não é fácil, assim, digamos, é cansativa, né? Assim, como eu te disse, geralmente a gente precisa educar um pouco mais o cliente no sentido das etapas que a gente precisa fazer e da contribuição dele dentro do projeto quando é uma pessoa física. Mas mesmo assim, às vezes, em agência, isso acaba sendo surpreendentemente muito comum, né? Mas até, eu acho que isso acontece nas agências mais pelo prazo, né? Precisa ter, assim, um clique muito rápido, entender tudo e fazer, geralmente, né? Claro, tem muitas questões de trabalho que tem mais tempo, né? Que o cliente mesmo já oferece essa possibilidade, já pede para que seja mais pensado, mais aprofundado. Mas isso de se colocar no lugar do cliente também é bom eu ter sido da criação, né? E agora eu ser uma profissional autônoma que faço todos os processos da minha empresa, né? Que sou eu. Sim. Porque eu entendo, eu sendo atendimento, entendo o que eu, criativa, preciso de informação ou absorver do cliente ou ajudar o cliente a chegar, né, nessas informações, nesses direcionamentos, para que lá na frente o processo criativo tenha base suficiente para eu entregar o que o cliente quer. E quando a gente é só atendimento, nunca foi criação, às vezes não conhece esse processo. Ou ao contrário, né? Se a gente é criação e não conhece o lado do atendimento, que tem que muitas vezes ser mega compreensivo com alguns clientes, também é difícil, né? Hoje eu enfrento os dois lados, né? Tenho a possibilidade
a felicidade, muitas vezes, mas muitas vezes a infelicidade de ter que fazer tudo, né? Eu acho engraçado que uma coisa, eu também trabalhei em agência uma época, e uma coisa que a pessoa sempre fala, sei lá, seja em agência ou estúdio, que sempre rola um certo telefone sem fio, às vezes com atendimento, com o cliente e com a criação, ou enfim, com a parte de produção. E daí sempre alguém acaba sendo um pouco, como é que eu vou dizer, vilanizado, assim, o atendimento fica sacaneando sempre, o atendimento baita muquirana, sabe? Fica querendo sempre nos Acho queimar que aqui. todas as áreas, né? Sim. Eu lembro também que o atendimento reclamava que a criação atrasava, ou que não tinha entendido, daí a criação reclamava que o atendimento botava pressão e que não tinha passado informação suficiente. Daí também o atendimento dependente do cliente querer passar as informações ou ser firme com o cliente para passar, o que na agência muitas vezes é praticamente impossível se tu, né, dar uma pressionada maior, o que não é o ideal, né? O ideal seria que o cliente tivesse mais a noção de que ser cliente também dá trabalho, que ele precisa passar as informações corretas para evitar refações e perda de tempo no trabalho, né? Existe sempre um temor, assim, eu acho, né? Também do tipo, pelo menos eu vi em algumas agências grandes, do tipo, vamos agradar o cliente porque, em final, ele dá, sei lá, quanto de verba, ele entra na nossa empresa, sabe? Então, se o cliente encher o saco querendo alteração de última hora, não sei o quê, vamos fazer, sabe? Não estão muito se importando com essa questão de, tipo, a pessoa vai ter que ficar de madrugada ou algo assim, porque boa parte da base das reclamações que eu vejo nessa área, nesse sentido, eu acredito que é muito não impor limites, né? Na verdade, isso é uma cultura que existe de fato nas agências, né? E é uma cultura que vem de um bom tempo aí. Acho que atualmente as pessoas estão se esforçando um pouco mais para que isso não aconteça. Eu não trabalho mais em agência, mas muitas amigas trabalham e eu tenho amigas que são atendimentos e elas mesmas também conseguem hoje ser um pouco mais firmes, né, em relação a isso. Eu acho que os contratos estão um pouco mais justos para os dois lados, eu imagino, né? Ou pelo menos é o que tem chegado até mim. Sim. E eu acho que assim, é uma questão assim, quando a gente é profissional autônomo, a gente tem mais controle sobre isso. Muitas vezes a questão financeira é a que limita essas permissões ou o que a gente vai fazer, até onde a gente vai ceder, né? Mas sendo funcionário de uma empresa, tu precisa entrar no fluxo cultural, né? Qual é a cultura, qual é o hábito de operação daquela empresa, né? E ao longo do tempo, né, dependendo, né, das posições que tu vai alcançando, ou se tu tem uma empresa um pouco mais aberta a melhorar processos, assim, tu consegue mudar um pouco essas questões, mas é muito mais possível que, sendo um profissional autônomo, tu tenha mais controle sobre isso, né? Fora quando tu precisa de dinheiro, que aí às vezes tem que ceder muito, né? Mas também sempre tem um limite, né? Tem um limite de preço que tu vai fazer, tem um limite de horas que tu vai trabalhar, de operações que tu vai possibilitar, né? Isso tem que estar sempre bem claro em contrato, tem que fazer contratos com os clientes para prever justamente essas coisas que às vezes ficam muito no ar, assim, ou ficariam se não tivessem um contrato. O problema do contrato às vezes é que tem muita gente que eu entendo que ele realmente é importante, mas eu entendo que muitas vezes ele acaba engessando algumas relações ou acaba tornando tudo um pouco mais complicado, mas acho que também no fim das contas a gente precisa lembrar que é um trabalho, né? Não é só simplesmente, por mais que, sei lá, tu seja amigo do cliente que tá fazendo trabalho e tudo mais, tu tem que entender que, sei lá, são limites que tu precisa impor, que ele precisa impor, e garantias também, né? Uhum. Na verdade, assim, o nosso mercado de ilustradores, artistas ou designers é bem informal, né? Uhum. Não é que nem uma área da saúde que existe um sindicato forte para colocar valores mínimos de atuação ou condições de trabalho mais adequadas.
acho que cada vez mais a gente tem se organizado e compreendido, né, o valor do design no mundo, da ilustração, da arte, e a gente consegue se posicionar melhor frente à relação, né, com o cliente. Mas essa questão de contrato, eu acho que sim. O ideal é que a gente sempre tenha, qualquer profissional tem contrato. Mas eu já passei por algumas situações bem complicadas, assim, com clientes, de não ter ficado claro, quer dizer, ficou claro, mas assim, tem sempre aquela coisa que o cliente vai querer tentar rever, ou pode ser interpretada de outra forma. E sendo um contrato feito por um advogado, especialmente para aquela situação, isso tem poucas chances de acontecer. Quando tu manda uma proposta, e nessa proposta tem prazo, tem valor, tem validade, tem número de alterações, tá ali, né, para deixar claro como vai ser realizado o trabalho. Mas alguns imprevistos podem acontecer, e esses imprevistos que não estavam programados no teu escopo de contratação vão ser pesados, né, nessa sua relação com o cliente, né? O que pode e o que não pode, e aí isso pode travar um trabalho, ou se os dois conseguirem, né, chegar a um acordo, o trabalho vai continuar. Mas, assim, daí, enfim, eu tive um problema específico, assim, que eu percebi muito a importância de ter um contrato, nem que seja um contrato bem básico, para que alguns clientes de menor porte não se sintam receosos de assinar. Porque às vezes tu apresenta um contrato de 10 páginas... Um monte de cláusulas, eu fico imaginando. Então eu tenho hoje uma advogada que me auxilia nessa parte, e conversei com ela, né, sobre como, né, atender ainda esses clientes que têm medo do tamanho do contrato, e a gente bolou um contrato mais básico, até para trabalhos de menos risco, assim, ou de valor menor. E também não é meu interesse dar para uma pessoa, sei lá, um mural residencial na casa de uma pessoa e dar 10 páginas para ela assinar. O ideal seria isso, porque o meu trabalho tem muitas variáveis, e a lida com o cliente é uma troca de serviços, né? Então, eu preciso dar uma garantia que eu vou realizar o trabalho e dar outras garantias que são da parte dele. Mas existem possibilidades de ter um contrato que seja uma página com os pontos principais, assim, básicos do seu trabalho, ou 2 páginas. E, inclusive, esse contrato, pelo que eu sei, assim, ele não precisa nem ser assinado ou com testemunhas, ou, sabe, que nem tu vai no cartório registrar um contrato, muitas vezes. Simplesmente tu apresenta a tua proposta, a pessoa aceita, aí tu envia, esses são os termos e condições para realização do trabalho, você está de acordo? Então, sim, vou realizar o pagamento. Então, a pessoa tendo ciência de que ela está contratando um trabalho que, para ser realizado, vai ser realizado dentro dessas condições, e ela tem obrigações ali dentro, tu já está seguro, sabe? Do ponto de vista jurídico. Então, essas questões básicas são essenciais que a gente, como profissional, organize para ter sempre nesses trabalhos que não, muitas vezes vai deixar de pegar um trabalho porque o cliente só com um contrato. Né? Mas falando agora de uma outra parte, assim, não falando tanto dessa parte tensa de contratos e tal, uma coisa que eu sempre quis entender melhor, assim, as pessoas às vezes quando elas olham alguém que trabalha com ilustração e tudo mais, elas acham que, como é que eu vou dizer, só faz aquilo, sabe? Só passa o dia inteiro e a única coisa que ela faz da vida é justamente desenhar, sabe? Tipo, o que não é bem verdade, assim, eu acho que realmente a gente continua sendo pessoas como qualquer outra, né? Como assim? Não entendi a pergunta. Não, eu digo assim, as pessoas têm essa concepção muitas vezes errônea de que, sei lá, tu desenha, tu não sei o quê, pô, tu tá te divertindo o dia inteiro, então, tipo, então tu só deve fazer isso, né? Tu não tem que fazer mais nada, como se tu não tivesse, às vezes, um direito de, sei lá, ter um lazer, entende?
aplicando mural Uhum. num lugar público, num ambiente privado, mas era um restaurante. E aí era na frente dos clientes, né? Porque o restaurante não parou de funcionar para eu aplicar mural. E aí, sério, muita gente chega e fala assim, é uma terapia, né? Coisa boa se eu pudesse fazer isso. Sabe de nada, inocente. É tipo isso, assim. Eu acho que as pessoas têm uma... Como se diz? Uma... Concepção, tu diz? Não. Conceito? Uma glamorização Pode ser. da vida artística. Que ela, pelo menos pra mim, para as pessoas que trabalham com arte como essa, ela não é real. Não existe isso. É um trabalho como qualquer outro, tem responsabilidades, tem processos, tem muitos desafios, né? Principalmente da valorização financeira, né? E não é... Eu acho que cada vez mais a gente tem que expor, né, nas conversas que a gente tem sobre os assuntos profissionais, com pessoas leigas, com pessoas do mercado, né? Essas... Não as dificuldades, não precisa citar dificuldades específicas que a gente faz, mas tem que tentar, de uma forma ou outra, valorizar, né? Falar sobre todas as etapas do trabalho, sobre não ser um trabalho que a gente simplesmente senta lá, desenha, tá pronto, tá lindo, né? Eu acho que é muito de entrar no fato de que não é um hobby, entende? É uma coisa que tu faz a sério e que tu estuda pra poder fazer e que tu realmente tem uma dedicação por trás e que tu gastou muitas horas pra tu conseguir chegar naquele ponto. E isso é uma coisa que há muito tempo a gente fala, né? Essa questão de... Claro, como a gente tem uma profissão bastante informal, basicamente qualquer pessoa pode pegar um lápis, desenhar e vender isso, o que é ótimo, porque a entrada para essa vida de forma profissional não é elitista, não é que nem uma faculdade que tu só pode exercer essa profissão se tu conseguir entrar nessa faculdade, fazer 4 ou 5 anos, ou dependendo da profissão, 10 anos de curso. E aí, assim, exercê-la, né? Então, a gente tem uma facilidade de entrada nesse mercado que eu acho muito bacana. É uma certa meritocracia, né? Eu acho. É uma verdadeira. Mas, por outro lado, por qualquer pessoa ter esse acesso, né? E a gente não ter um sindicato que regulamenta essa atuação, porque é muito difícil realmente regulamentar uma atuação artística, né? Porque praticamente tudo é possível, né? Da perspectiva criativa, né? Não da perspectiva de valor de trabalho, que às vezes amanhã, né? Mas enfim. A gente enfrenta questões de, por exemplo, cada um coloca muito o seu preço, né? Isso, né? Um cliente que está pela primeira vez orçando um trabalho de ilustração, ele pode chegar para vários níveis de ilustrador, cada um vai ter seu preço e a sua qualidade de entrega, né? Então, mas nesse por sentido, a gente ser muito variáveis, eu acho que... Eu não sei, a visão que eu tenho, a gente tem uma variável muito grande de qualidade, claro, de valor, de estilos, né? Principalmente de estilos. Isso é muito rico, né? Mas por ser tudo muito personalizado também, eu acho que acaba sendo mais difícil de regulamentar. Eu acho que regulamentar nunca vai ter muito como fazer, né? Mas eu acho que legal nesse sentido é que, tipo... Como é que eu vou dizer? Isso que tu falou, tipo... vai ter vários preços e faixas pra cada ilustrador, sabe? Uhum. Mas... Uma coisa que vocês me falaram é que, tipo, se tu for muito bom, tu vai poder cobrar sempre o que tu quiser, sabe? Tipo, mas pra tu chegar nesse ponto de ser muito bom, tu vai ter que insistir muito tempo, entende? Tu vai ter que passar aquela barreira de ser um iniciante, de ser um intermediário e começar a ser mais um especialista numa coisa, às vezes.
Uhum. Exatamente. E tu enxerga isso, tipo, melhorando, assim, daqui uns 5 anos, 10 anos? Como é que tu vê isso, esse cenário, assim? Pra mim ou pra categoria? Eu acho que tu pode falar pra ti, pra categoria, pode entrar Eu acho nisso. assim, cada vez mais a gente tem ferramentas que oportunizam que a gente entregue trabalhos com maior qualidade. Acho que cada vez mais a gente vai ser diferenciado por estilos e concepção de ideias visuais do que por habilidades técnicas, né? A gente tem muitas ferramentas que facilitam coisas que antigamente, como tu disse, precisa ser feita na mão, e tu precisa de muitas horas de experiência para deixar aquilo perfeito. Quer dizer, perfeito não é uma boa palavra, mas muito, muito bom e assim, um trabalho que tu possa, sei lá, que um grande cliente vai te contratar porque a tua habilidade de fazer aquilo à mão é muito grande. Para chegar nessa habilidade, né, precisa de muito tempo de prática, muita experiência, e também precisa ter errado muito. Então, tendo essas ferramentas que fazem com que a gente, com pouco tempo de experiência, já consiga alcançar trabalhos com maior qualidade, a gente tende a apresentar todo mundo, quem está iniciando, quem já tem muito mais experiência, apresentar cada vez mais trabalhos bem acabados, refinados, interativos, com dimensões, sabe? E tu vê isso como um problema, assim? Não, pelo contrário, eu acho ótimo. E eu acredito que o resultado disso venha mais para nos diferenciar em relação à concepção das ideias e ao estilo visual que a gente está apresentando. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo como um desafio de a gente, como artista, buscar o nosso traço pessoal e fugir das limitações que as ferramentas digitais também nos apresentam. Porque tu tem, pincel tal, muitas pessoas usam o mesmo pincel de textura, sabe? Então, eu entendo. vai muito de cada um conseguir aplicar o seu estilo pessoal a partir das ferramentas que a gente já tem com mais facilidade. E tu acha que o estilo ele acaba contando muito, assim, em questão de sucesso, assim, numa carreira mais artística, enfim, criativa? Eu acho que a gente tem vários tipos de profissionais, né? Tem profissionais que gostam de criar vários estilos de acordo com o que o cliente pede. Tem profissionais que preferem ter seu próprio estilo e serem procurados por esse estilo. Mas o estilo que a gente pratica sempre é muito pessoal. Mas a gente também acompanha tendências visuais na criação do trabalho quando a gente trabalha com projetos comerciais, né? Então muitas pessoas conseguem ter um estilo que é bem adaptado para as tendências de cada momento. Outros profissionais têm sempre o seu estilo, o mesmo estilo, e é um estilo atemporal, muitas vezes. Eu acredito que quem conseguir se adaptar mais a essas mudanças, ainda assim tendo um traço com bastante personalidade, consegue se destacar melhor. Claro que a qualidade sempre tem que estar ali presente, mas eu vejo como o estilo de traço pessoal uma coisa muito importante, sim, para alcançar o sucesso profissional. Se tu pudesse dar, assim, um conselho, assim, pra quem tá começando, assim, nesse sentido, tu teria algum... Se quiser vários, talvez. No sentido do estilo ou de vida? Não, eu acho que se tu imaginasse que tu pudesse falar com uma versão anterior, assim, sei lá, tua de 10 anos atrás. Vamos dizer assim. Nossa, 10 anos atrás, deixa eu ver onde é que eu tava. 2008, não, 2018, 2008. É isso? 2008, 10 anos atrás, 2018. Eu tava no segundo ano do ensino médio, faz muito tempo. Então, naquela época eu ainda estava decidindo por arquitetura. Eu acho que assim, para os jovens criativos que ainda não definiram uma profissão, um caminho a seguir,
e querem trabalhar com arte ou com alguma coisa mais dinâmica nesse sentido, eu não escolheria uma faculdade de cara, porque eu acho que a nossa profissão é muito diversa, é muito dinâmica e é muito legal se experimentar antes de escolher um curso definitivo para estudar a fundo, sabe? Eu acho que tendo esse autoconhecimento de tu ir fazendo vários cursos menores, hoje em dia a gente tem muitos workshops legais para experimentar. Se a pessoa tem essa possibilidade, eu acho que esse é o caminho, assim. E aí, já começando a praticar algumas coisas e entendendo como é que funciona uma carreira de um ilustrador de cartoon ou um ilustrador de texturas, estampas, ou sei lá, se a pessoa quiser criar marcas ou fazer murais, né? Podendo experimentar um pouquinho de cada uma dessas coisas, ou pelo menos conhecer um pouco mais esses mercados e conversar com esses artistas para entender como é que funciona, a chance de tu conseguir entender quem tu é dentro desse mundo criativo e conseguir definir um objetivo que faça com que as escolhas que tu vai ter no caminho sejam mais fáceis de tomar, para mim seria um cenário ideal. Assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me explorado, assim, me exercitado mais em várias áreas e depois escolhido, sei lá, uma faculdade ou um caminho para seguir. Bom, eu acho que tá bem interessante, na verdade, essa resposta. Uma coisa que eu pensei uma vez é que, tipo, sei lá, se eu tiver um filho um dia, tipo, eu vou... Eu não sei se vai ter vestibular até lá, né? Não sei quando é que isso vai ser. Mas vamos dizer assim, se eu tivesse um filho agora, tá? E ele tivesse 18 anos, eu diria pra ele, tipo, ficar um ano só fazendo coisas nada a ver, assim, do tipo... vai trabalhar um dia com um advogado, vai um dia, sei lá, ver um engenheiro numa obra, vai, sei lá, acompanhar um músico numa turnê de uma semana, sabe? Se a pessoa tiver essa condição financeira pra fazer isso, eu acho lindo. Não, mas eu acho que assim, dentro da tua cidade, tu tem várias profissões que tu consegue acompanhar se tu pedir, assim, sei lá, eu quero ir hoje no escritório de advocacia, eu quero ir hoje num hospital ver um médico trabalhando, eu quero, sabe, tipo... Na verdade, tem alguns programas de conhecimento profissional que a gente tem ali no final do ensino médio. Eu lembro que eu tive isso. Não que a gente foi dentro das empresas, a gente tinha ali no terceiro ano, a escola que eu estudei, ela oferecia palestras com essas pessoas, assim, para os estudantes conseguirem definir o que mais interessava. Isso é bem legal. A minha teve também, mas eu sinto que me venderam publicidade demais. Malditos publicitários. Eu não tive nenhuma influência publicitária e eu simplesmente escolhi publicidade porque eu tinha feito os primeiros semestres de arquitetura na Unicinos. E eu não fazia todas as cadeiras, né? Fiz algumas que mais me interessavam. E eu achava que eu queria uma coisa mais dinâmica. Daí eu vi na publicidade, no currículo de publicidade, mais cadeiras que eu poderia me interessar. Só que eu não sei por que cargas d'água eu não me interessei por design ou por arte. É a mesma pergunta. Porque hoje em dia eu não consigo... Sério, se eu fosse com a experiência que eu tenho hoje em dia, escolhendo que curso eu faria, jamais teria publicidade, seria design, né? E aí, uma segunda opção seria arte. Mas aí a minha escolha foi muito racional nesse sentido, porque a Unicinos é uma universidade paga e eu não tinha como fazer todas as cadeiras. E eu pensei, nossa, eu preciso entrar na URGS porque eu quero fazer rápido, né, a faculdade, rápido no tempo normal dos cursos. E eu queria uma coisa mais dinâmica, e eu não queria ficar fazendo vários anos dentro de uma universidade paga para demorar mais. Então eu pensei, nossa, eu preciso passar na URGS e dentro das coisas que me interessam eu preciso encontrar um curso que eu tenha condições de passar. Eu tinha tentado arquitetura na URGS no ano anterior
e eu não passei. E aí no fim, olha só que curioso, no ano que eu cursei, que eu fiz o vestibular para publicidade, foi o que eu vi que tinha uma média boa para eu passar. Design também tinha, a arquitetura era um pouco mais alta. E arte eu acho que eu escolhi porque eu não tinha muito conhecimento de pessoas da arte, assim, para poder me dizer como é que era o mercado. Onde é que estão as pessoas da arte, né? Porque eu acho isso muito engraçado isso. Porque seria... é muito fácil tu encontrar em famílias mais tradicionais, sei lá, que nem eu falei, tu encontra um advogado, tu encontra um engenheiro, tu encontra... Quando tu pega esses cursos superiores... Caminho, né? E daí tu quer entender como é que funcionam essas profissões mais alternativas, às vezes é difícil ter uma entrada, assim, abordar e... A informação às vezes parece que não vem, sabe? Hoje em dia acho que tá melhor, sabe? Tem bastante canais falando, tem gente falando aqui, por exemplo. Mas tu volta 10 anos atrás, realmente não... Onde é que estão essas pessoas pra entender como é que funciona, sabe? E assim, porque a minha família não tinha muito contato com o mundo da arte. Eu sempre... o interesse artístico era muito mais meu por mim, assim. Não lembro de a minha mãe e meu tio falarem de arte, minha avó, ou mesmo consumir música, sabe? Eu não tinha essa vivência para me interessar pelo mundo da arte em si, né? O mundo do trabalho artístico, que é diferente do trabalho de design ou de uma ilustração mais comercial. Mas essa questão ali de eu entrar na publicidade, eu escolhi a publicidade pelas cadeiras e porque era mais possível que eu passasse. E aí, uma coisa que me deixou muito chocada, por um lado triste, por outro não, porque eu já tinha decidido sair da arquitetura, era que eu fui, depois que eu passei em publicidade, eu acabei indo muito bem nas exatas e um pouquinho mal nas humanas. E a URGS tem um sistema de contagem de nota que tem pesos por matérias para cada curso. E aí eu acabaria possivelmente entrando em arquitetura quando eu passei para publicidade. Inclusive eu passei para publicidade para o segundo... Não, passei para o primeiro semestre, mas nas últimas posições do primeiro semestre. Porque eu fui mal nas humanas. Tu vê como são as coisas, né? Uhum. E essa questão, assim, da escolha do caminho é uma... Na verdade, eu sempre acho que a gente não tem como ter um objetivo certo, definido, assim, na vida. Pelo menos eu não consigo ter isso, assim, eu vou trabalhar com esse tipo de ilustração ou trabalhar só com branding. Eu não consigo definir isso agora, porque são muitas variáveis que estão sempre me construindo ou permitindo que eu tenha uma nova vontade de fazer coisas que eu ainda não conhecia, sabe? Por isso que eu acho importante que se eu tivesse tido essas possibilidades de explorar técnicas, de explorar áreas do conhecimento mais cedo, hoje eu já conseguiria ter um caminho que eu quisesse seguir com mais firmeza. Assim. Não que eu não queira trabalhar com lettering, porque isso é o meu caminho. Mas mesmo dentro do lettering tem muitas possibilidades, né? Quer dizer, da tipografia, né, do type design, ou fazer um trabalho com lettering mais ilustrado, ou trabalhar lettering em embalagem, sabe? É aquilo que tu falou do profissional que vai se especializando em alguma coisa. Mas de um lado isso é ótimo, por outro, às vezes, não é tanto. O que tu acha daquelas pessoas que, sei lá, meio que talentos novos, assim, uns talentos emergentes? Tipo, às vezes tu encontra um cara que tem, sei lá, 17 anos e já tá fazendo trabalhos grandes, assim, eu não sei. Queria ser ele. Não sei, não conheço ninguém de 17 anos que esteja fazendo isso, assim, não pessoalmente, pelo menos. Sim. Mas eu acho que, assim, são perfis de pessoas e cada um tem sua trajetória, tem seu objetivo na vida. Às vezes a pessoa muito nova já se apaixona muito por uma coisa e começa a construir seu caminho ali sem querer, por hobby mesmo, e aí vê que as coisas estão fluindo e não fluem, sabe? Isso acontece. Normalmente não é bem assim, né? Normalmente a gente tem muito mais obstáculos do que simplesmente amar uma coisa, fazer
ela comercialmente e dá muito dinheiro. Sim. Não, eu digo isso mais no sentido de a gente vem dessa geração que não tinha tanta informação e muitos de nós acabaram optando por carreiras próximas ou nada a ver. Muitas vezes eu encontro pessoas, sei lá, o cara fez engenharia, ou o cara fez biologia. Quer dizer, biologia até teria a ver, engenharia. Na real, tudo consegue ter um pouco a ver, mas não tão direto com a parte criativa, entende? E elas acabam optando por isso porque elas veem que realmente não era o perfil delas. Mas eu acho que nem eu falei, conforme a gente acaba tendo mais essa informação disseminada, a gente acaba tendo, sei lá, ter pessoas botando sua opinião publicamente sobre o que elas acham da profissão e como é que funciona, a gente vai ter uma tendência maior de ter pessoas mais novas optando por isso mais cedo, tipo, sem medo, sabe? Porque sabem que, tipo, bom, tem gente, sei lá, sobrevivendo. Não sobrevivendo, porque sobrevivendo parece uma palavra, parece uma coisa meio errada de falar, mas eu digo, tendo um sustento, sabe? Legal, né? Hã? Às vezes ser artista é sobreviver. Não, às vezes é, mas eu acredito que tem muitas profissões que é assim. Acho que às vezes a gente tem essa tendência a sempre focar muito no umbigo, sabe? E muitas vezes tu vai conversar com uma pessoa que faz uma coisa nada a ver, assim. Quem é que eu falei uma vez? Acho que era uma pessoa que fazia direito que me disse, cara, se tu for trabalhar com direito, ou tu vai ter que fazer um concurso, ou tu vai ter que ter muito dinheiro pra abrir o teu próprio escritório e tudo mais, porque se tu for trabalhar pros outros, tu vai ganhar uma mixaria e vai só se ralar. E eu fiquei pensando, nossa, mas como assim direito? Parece uma profissão tão, como é que eu vou dizer, estabelecida e cheia de regras e sindicato e ordem. Tu não imagina às vezes que é assim, sabe? Psicólogo também teve uma vez que eu conversei com alguém e falou algo parecido. Por isso que eu acho que que quem tenha a possibilidade de conseguir vivenciar mais experiências profissionais mais cedo na vida, antes de definir um caminho ou outro, consegue optar com mais consciência e mais autoconhecimento sobre o que fazer, assim, porque a própria publicidade, eu acho pelo menos para as expectativas que eu tinha, foi bem uma ilusão, assim. Então, ou a própria arquitetura, né? Então, cheguei lá, fiz a faculdade, vi que não era bem aquilo que eu tinha em mente, eu nunca tinha estagiado ou, sei lá, trabalhado de secretária mirim. Secretária mirim. É que, na verdade, tem alguns programas, não sei se hoje em dia tem mais, né? Porque sabemos como é que está a situação educacional do Brasil, mas tem alguns programas de... Pequeno Aprendiz, tu diz? Pequeno Aprendiz, eu não sei se ainda existe, espero que sim. Eu acho que sim, que eu tinha visto ainda existia até um tempo atrás. Eu realmente não tenho muita noção agora, mas acho que até uns 2 anos atrás, sim. É muito legal para a pessoa experimentar. Sim. Mas falando assim, nós com a nossa maturidade profissional e pessoal que a gente tem hoje, essas decisões de caminhos a seguir, elas sempre vão sendo questionadas na nossa profissão, porque eu acho que ela é uma profissão muito diversificada, ela tem muitas possibilidades. E eu acho que até também aquilo que tu falou, de repente, ao longo do caminho tu vai vendo que não é bem aquilo, e até às vezes, sei lá, se tu começa muito cedo numa coisa muito focada numa coisa, às vezes tu chega no ápice naquilo e tu não sabe muito bem pra onde ir, sabe? Então, tipo, eu acho que na verdade, no fim das contas, não tem que ficar se baseando tanto em tempo, às vezes, porque também acontece muito o contrário, às vezes, de tu ver pessoas muito mais velhas, sabe, largarem tudo e agora eu quero ser, agora eu quero ser artista, sei lá o que, agora eu quero não sei o que, sabe, encher o saco disso aqui. Tem essas pessoas, né, que conseguem ter construído a sua vida profissional de uma forma e ainda ter no meio do caminho a possibilidade de se dar o luxo de trocar de caminho, né. Sempre é fácil, mas eu acho que as possibilidades estão aí pra gente aproveitar, né? Eu acho que é sempre bom lembrar, principalmente pra quem ouve, que muitas vezes a pessoa tem o desejo, sei lá, de estar numa posição em que ela possa trabalhar só com arte, mas a realidade dela muitas vezes não corresponde, né? Muitas vezes a pessoa não vai conseguir entrar no mercado de primeira e não vai ter oportunidades de primeira, e muitas vezes demora mesmo, as coisas são assim, até pra quem tá há mais tempo, sabe? É muito volátil. Trabalhar com arte comercialmente, porque do lugar de fala que eu posso comentar essa experiência, né? Eu nunca trabalhei
de forma não... Sei lá, eu nunca fiz projetos pessoais e comecei a ganhar com os projetos pessoais somente, né? Sempre, o meu caminho sempre foi trabalhar para pessoas que chegam até mim pedindo o serviço, não o contrário. E eu vejo assim, é um mercado muito difícil, muito fácil de entrar, mas muito difícil de se manter. Então, tu precisa ter uma qualidade cada vez mais ascendente, tu precisa desenvolver o teu lado business do negócio, né? Porque não basta ter uma predisposição, um talento, uma facilidade artística e construir uma habilidade técnica que te ofereça uma possibilidade de entregar um trabalho muito bom, porque só isso não constrói a tua vida, né? Tu precisa saber negociar, tu precisa saber prospectar, precisa ter um controle financeiro muito bom para saber se tu realmente está conseguindo render com os teus projetos no início, né? E o que tu precisa adaptar para chegar lá, ou tu precisa ter noções de direitos autorais, que isso a gente não falou, mas é muito importante. Muita gente não conhece, muito artista não sabe dos seus direitos, né? Acaba, às vezes, nem, sei lá, cobrando, por exemplo, pelo uso, cobra só pela criação, mas não cobra pelo uso da arte por determinado tempo em determinado canal, né? Ou mídia. E, enfim, quando tu opta por ser autônomo na área da arte, tu não pode achar que tu vai ser só artista e vai conseguir ter sucesso com isso. Alguns até conseguem, né? Eu diria, mas eu diria que é 0,1%, assim. A maioria das vezes, pelo menos o pessoal que acaba ficando, perdurando por vários anos na profissão, são pessoas que literalmente passaram muitos anos se ferrando, assim, e tiveram que aprender várias coisas na marra, assim. Ao mesmo tempo que eu sei que isso é real, eu acho que a gente daí, o mercado dos profissionais, assim, acaba também tendo uma visão, acho que um pouco prejudicial, meio tiro no pé, de que pra ser um artista tu tem que ter te fudido em algum momento, sabe? Eu acho que isso não só na nossa área de ilustração, lettering ou arte. Eu acho que, principalmente porque eu tenho conversado muito com o André, que é meu namorado, que tem uma banda, claro, essa não é a principal função dele, mas ele também tem essa visão, assim, de ser um artista underground te dá muito mais valor, às vezes, do que ser um artista comercial, sabe? Para algumas cabeças pensantes, assim. Eu acho que é muito, assim, de a gente também conseguir valorizar o nosso potencial como empreendedores dentro da nossa área, onde o empreendedorismo às vezes é deixado bastante de lado, sabe? E, não sei, um exemplo que o André me deu foi que ele conversou com o pessoal que dava uma menosprezada, assim, se o músico nunca tinha precisado, sei lá, fazer um show de graça, por exemplo. Claro, eu acho que isso é muito difícil. Já tem acontecido com alguém, mas eles estavam falando sobre isso. E, se não passou por perrengue, não é raiz, sabe? Tipo, eu não sei explicar, mas é uma cultura que a gente mesmo tem, assim, de pra ser artista precisa se ferrar. Acho que todas as profissões têm suas dificuldades, vão ter seus desafios. Eu tenho amigos médicos também que passam... Porque é assim, né? A gente imagina que, sei lá, ser médico, que é uma profissão que a gente citou que é muito mais regulamentada e tem preço da hora elevado, assim, que a gente já sabe, né, como é que funciona e que as pessoas acabam tendo um sucesso financeiro bom,
a gente não pensa que tem muito perrengue para ser médico também, sabe? Então eles me contam de coisas que eu jamais imaginaria na profissão deles. É que não adianta, a gente sempre tenta comparar as coisas quando na verdade é tipo tu comparar maçã com banana, sabe? Uhum. Tu tem que comparar maçãs com maçãs, bananas com bananas, sabe? Tu não pode comparar às vezes um médico com um designer ou algo do tipo, sabe? São problemas muito diferentes às vezes e sempre tem, né? Às vezes os problemas eles são físicos, são mentais, são de relações, são, sabe? É tão difícil às vezes tu lidar assim. Tem gente que lida melhor, tem gente que lida pior, por exemplo. Tem, que nem tu falou dos médicos, às vezes a relação que eles têm com o cliente é uma coisa, um problema bem difícil de se ter. Tem gente que sabe tirar isso de letra, né? Não, mas justamente isso que eu tava conversando com uma amiga minha que é médica, que por justamente se tratar de saúde e as pessoas terem uma visão de que o médico faz um trabalho humanizado e de doação, né? Não de doação, tipo, de caridade, mas é quase isso, assim. É quase caridade. Isso que as pessoas veem. Tipo, como é que tu vai cobrar pra salvar a vida de uma pessoa? Então, em muitas situações, ela ou o pai dela acabaram se vendo com dificuldade de cobrar os clientes depois de ter feito uma cirurgia, por exemplo. É que é engraçado, é tipo assim, é tipo tu dizer assim, na real eu faço de hobby isso, então eu não vou te cobrar, mas também se der um problema aqui na cirurgia, me desculpa. Sim, né? Não tem como tu fazer isso, entende? Então... Mas são profissões com risco e responsabilidades um pouco diferentes. São riscos e responsabilidades diferentes, como tu falou, sabe? Então, eu acho que é só uma questão de... Também as pessoas não terem essa coisa de prova, sabe? Que nem tu falou, o músico ele tem que ter tocado num lugar... Quer dizer, tem que ter tocado de graça mais de uma vez, ou tem que ter dormido no ônibus da tour, ou algo assim, sabe? Pra ser realmente valorizado. Eu acho que são provas que existem nesses meios mais artísticos, às vezes que não existe tanto, às vezes num meio mais acadêmico, mais formal, que nem essas outras profissões, porque eles já têm as provas deles, digamos assim, tu tem que te formar, sei lá, na ordem dos advogados, por exemplo, sabe? Pode ser. E, tipo, na nossa não tem, então, tipo, por isso que eu acho interessante tu falar isso, porque eu acho que realmente a gente acaba tendo isso, tipo, tu não é um designer de verdade se tu não tiver recebido um logo no Word, por exemplo, sabe? Tipo, umas coisas bizarras, assim. E eu entendo o ponto que as pessoas querem chegar quando elas falam isso, mas eu também entendo que esse tipo de prova é uma prova meio banal, sabe? Eu acho que deveria existir uma prova mais do tipo, olha, tu não é um designer de verdade se tu não tiver um portfólio montado e ele for coerente. Eu acho que isso seria uma prova mais sei lá, mais realista, por exemplo. Agora que tu tá falando isso, eu me lembrei que eu falei das questões jurídicas e tal, como é importante a gente ter conhecimento sobre os nossos direitos e também sobre os nossos deveres dentro da nossa profissão e na relação com o cliente, né? Que eu tive esse ano foi um ano muito, assim, que me colocou à prova, porque eu fiquei muito chocada com algumas coisas que aconteceram. Eu acho que, assim, fez um pouco de parte, tem um pouco de parte de eu ter feito projetos bem maiores, né, do que os que eu estava acostumada. E então eram experiências novas, né, com clientes maiores, né, e que, assim, todo mundo vai ter um dia. Eu tenho certeza disso. É uma coisa que eu acho importante conversar para quem está começando, que provavelmente tu vai passar por algum problema de atraso de pagamento ou o cliente não te responder por um mês para aprovar um negócio, sabe? Ou o cliente... Não sei, nossa, tanta coisa que pode acontecer, tanta coisa que aconteceu comigo esse ano, assim, que foram coisas que poderiam ter me dado, quer dizer, me deram no início uma sensação de tipo, eu não vou aguentar isso pra vida inteira, mas, por outro lado, me abriram os olhos para tentar cada vez mais ser muito mais profissional e me mostrar para os clientes de uma forma também mais firme, assim, porque eu acho que isso também passa por uma questão de ser mulher. Quando tu tá acostumada
com a ideia de que tu tem que ceder, né? Isso se transporta para a tua relação profissional também, né? Então, muitas vezes eu precisava de uma responsabilidade maior da parte do cliente e eu achando que eu tinha que ser mais querida para cobrar isso do cliente, né? Não cobrar pagamento, mas tipo, olha, preciso mais da tua dedicação para que o trabalho flua, então tô precisando que tu faça isso para que eu possa terminar o meu trabalho, né? Eu acabei sendo querida demais e algumas coisas não foram respeitadas do jeito que deveriam ter sido, e aí eu acabei tendo prejuízos, assim, de tempo, principalmente. Então, foram coisas que fizeram eu reconhecer que eu preciso ter uma formalização do que eu estou entregando exatamente para o cliente, para que lá na frente eu possa dizer para ele, olha, isso aqui não faz parte. Sem essa tua informação, sem essa tua obrigação contratual, eu não vou dar continuidade ao trabalho e tu vai perder o teu investimento, sabe? Porque eu preciso fazer o trabalho num prazo tal. Se ele não for feito no prazo tal, porque tu não tem tempo para me passar as informações, então ele não vai ser realizado. Assim, é que depende muito do contrato que tu vai ter com cada cliente, né? Mas tem que deixar bem claro quais são as funções, o que tu está entregando, o que tu espera do cliente, né? E o que tu está disposto a fazer para que essa regulamentação da tua relação com o cliente seja mais respeitada. Eu acho que esse é um ponto bem legal que a gente passou bastante aqui. Eu acho que até a gente tinha falado mais cedo isso. E eu não sei, assim, agora teria alguma coisa assim que tu gostaria de acrescentar nessas lições de vida, assim, a mais? Eu acho que, assim, dificuldades sempre existirão. Sim. Eu acho que qualquer esforço que a gente fizer para prevenir é válido. Acho que a gente tem que ser profissional, ser firme e ser cordial ao mesmo tempo. E não desistir de apresentar um trabalho bom por dificuldades do projeto, assim, às vezes. Fora questões, né, processuais do processo de criação, assim, das que eu já falei. Acho que o principal é a gente ter essa consciência do valor do nosso trabalho. Quando a gente tem consciência do valor que a gente está entregando para o cliente, isso é muito difícil de ter no início, porque tu não passou por experiências que te mostrem assim, esse tipo de trabalho eu já não faço mais por tal preço, porque o cliente, porque eu vou ter bastante empenho e esforço e vou entregar uma qualidade muito boa e o cliente vai lucrar bastante com isso. Então, tu já sabe, começa depois de um tempo trabalhando e experimentando o teu preço, tu já sabe o que é possível, o que não é e quanto vale o teu trabalho. Então, no início é importante experimentar, mas chega um momento que tu já sabe que dá para fazer e que não dá para fazer. Então, né, tu vendo tua evolução como profissional, a evolução da tua técnica, tu consegue justificar, inclusive, preços maiores para o teu cliente e não só fazer com que ele se sinta à vontade para pagar por isso, mas como também reconheça que ele realmente está fazendo um ótimo investimento te contratando. Mas isso só com a experiência, não tem regra. Só passando por uns bons bocados às vezes. A gente falou muito... desculpa, te cortei. Não, e ao mesmo tempo passando por maus bocados e ótimos bocados, porque, assim, eu sempre falo dessas coisas, assim, mais críticas da profissão, porque eu acho que é importante comentar, porque muitas me pegaram desprevenida. Mas, com certeza, eu tenho um saldo de felicidade maior com os trabalhos, muito maior com os trabalhos que eu já fiz do que com os que, eventualmente, tive um problema ou outro, né? E nos que eu tive problema, eu consegui resolver perfeitamente, nunca tive estresse muito grande, assim, mas foram sempre aprendizados. Acho que todo mundo tem, acho que
é um mercado que... É um mercado. Toda profissão, quanto mais tempo tu trabalhar, quanto tu trabalha, mais experiência tem, mais situações tu passa por e cria mais habilidade de como resolvê-las ou preveni-las. A gente falou bastante sobre essa parte de se cuidar, assim, profissionalmente, né? E eu acredito que, claro, boa parte das pessoas que talvez estejam ouvindo, elas não necessariamente já estão inseridas ou têm esse desejo de fazer algo do tipo. Eu acho que uma coisa que a gente não falou muito aqui é como se inserir nesse mercado, como conseguir clientes, como é que tu consegue dar os primeiros passos nisso, assim, sabe? Bom, pra mim foi uma questão bem orgânica, porque eu trabalho de forma bastante comercial e eu saí do mundo da publicidade, né? Então eu já conhecia muitas pessoas da área. Isso fez com que quando eu deixasse de ser redatora e passasse a ser letrista oficialmente, profissionalmente, eu vi que eu conseguiria ter uma renda para me sustentar com isso. As pessoas já foram, por ter muitas pessoas conhecidas nessa área, as pessoas já foram reconhecendo que eu sou uma opção para trabalhar com elas quando elas precisam de lettering ilustrado. Então, eu não saí do nada, né? Isso tem um peso bem grande na minha trajetória, eu consigo reconhecer, por eu já ter passado 4, 5 anos me relacionando com esse mundo antes de efetivamente começar a ser autônoma nessa área específica. Eu acredito que para pessoas que nunca trabalharam com a área criativa, seja um pouco mais complicado de se inserir, porque tu acaba precisando fazer um esforço de conhecimento do teu nome inicial maior, né? Então, no início de qualquer trabalho criativo, tu acaba pegando projetos ou a zero custo, né? Tipo, para amigos, começo, por exemplo, antes de eu receber mais pedidos de trabalho, eu já fiz presentes para amigos com lettering, sabe? Isso era uma forma de exercitar o que eu queria fazer, sabe? E quanto mais, no início, dessas proatividades a gente vai fazendo, mais chance a gente tem de começar a ser conhecido e começar a poder cobrar um valor mínimo e aí ir aumentando o valor do trabalho ao longo do tempo. Eu acho fazer com que as pessoas te conheçam. Mas ao mesmo tempo tem que ter noção, né, até onde tu pode ir, né, com isso. Não, eu acho que é interessante as pessoas começarem a fazer, que nem tu falou, uma divulgação para as pessoas que são mais próximas, assim, não necessariamente tendo que sair dessa carreira, e ao mesmo tempo começar a fazer projetos pessoais que chamem atenção ou que pelo menos marquem talvez o nome dela de alguma maneira, talvez participar de concursos, ou talvez participar de alguma coisa coletiva, alguns projetos coletivos que às vezes o pessoal faz, assim, sabe? Porque eu acho que isso acaba te botando numa posição em que tu vai ser visto com outros nomes de outras pessoas que talvez já estejam fazendo isso, né? Esse não foi o meu caminho, mas ele é um caminho bem importante, porque realmente ele dá um retorno de exposição pro teu trabalho. Porque eu acho que assim, também tem uma coisa que eu acho legal assim enfatizar, que é a questão do portfólio, né? Que, tipo, a pessoa não tem portfólio ainda, né? Então, tu não ter um portfólio é impossível. Fantasma é importante. E tu pode criar um portfólio fantasma, né? Eu acho que se tu criar um portfólio fantasma que, enfim, tu demonstre que tu tem as habilidades pra fazer aquilo, sei lá, tu pode fazer até projetos fictícios pra marca, sabe? Eu já vi casos em que a pessoa, sei lá, fez um projeto que era pra ser, acho que era da Varig, uma coisa assim, e acabaram chamando ela pra fazer um outro projeto que gostaram, acho que era um projeto de branding. É bem comum, muita gente faz. É bem importante pra quem não tem portfólio inicial. Sem portfólio, você não vai te contratar. Sim. É muito difícil. Pode acontecer, né? Mas é muito difícil. Ou vai te contratar a um preço de banana porque ela não tá perdendo nada se der errado, ou tá muito feio. E porque também, no fim das contas, não querendo ser sacana, mas tu não é ninguém, entende?
E se tu não é ninguém, porque aquela pessoa, ela também não vai querer pagar muito por ti, então... às vezes parece meio banal, mas até uma coisa que eu tava pensando quando teve essa campanha política agora, que teve o pôster do Helenão, né? O cara que fez, ele fez por uma questão de posicionamento político, né? E ele acabou ficando famoso até, o designer foi entrevistado, tudo, e eu não duvido que isso gerou trabalhos pra ele, sabe? Mas foi tudo Eu nem vi isso, nossa. Hã? Não sabia disso. Eu não vi isso, eu não vi que... Na verdade, eu não tomei conhecimento dessa história do designer, da pessoa que fez o pôster. Apareceu pra mim uma matéria, acho que foi no Twitter, algo assim, tipo, conheça o criador do Helenão. Daí eu fui lá ler e ver, e um designer nordestino, enfim, acho que ele é gay, no caso, né? E ele fez isso com uma questão de representatividade das pessoas que estavam contra, no caso. Sim, uma posição que representa ele. Isso também aconteceu, por exemplo, lá fora teve... Quando teve a campanha do Obama, teve aquele artista, o Shepard Fairey, que ele fez aquele pôster do Obama que virou uma coisa muito conhecida, sabe? Muito publicado. E até... O Yes We Can? Qual? Esse mesmo. Esse mesmo. Foi Teve na verdade ele é um artista de rua até, que ele cola várias coisas, ele faz muito lambe-lambe, essas coisas, né? E ele fez esse pôster e acabou ficando viral, assim, e acabou sendo adotado até pela campanha, de certa maneira, né? Então, às vezes eu acho que também tem isso, né? Tu fazer uma coisa representando uma ideia, uma ideologia que tu é de acordo, tu vai conseguir unir as pessoas em volta da tua arte, porque vocês estão fazendo algo, de certa maneira, convergente, entende? Tu tá realçando outra coisa, assim. Porque muitas vezes tu faz a tua arte por fazer ela, não gera necessariamente uma empatia direta, entende? Então, talvez tu procurar uma causa, procurar uma coisa que tá acontecendo, eu acho que ajuda também tu a ficar em destaque nesse sentido, né? Sim, e eu acho que é importante dizer que quando faz um projeto pessoal, é muito mais legal quando tu faz algo que tu acredita, né? Porque você falou. Mas também tem que ver pelo lado mais estratégico do que tu tá fazendo também. É uma coisa que tu vai perder tempo fazendo pra provavelmente não ler nada, ou é algo que tem potencial de chamar a atenção mesmo das pessoas, sabe? Então, eu me preocupo bastante quando eu tô pensando... Hoje eu faço mais para exercício os meus projetos pessoais. Eu ainda não divulguei nenhum, assim. Mas tem 2 que eu quero lançar até o final do ano, ou início de janeiro, que eu me peguei muito pensando nisso. Eu vou fazer isso para melhorar a qualidade do meu trabalho, eu vou fazer isso porque depois eu quero vender esses posters para as pessoas também. Então precisa ter alguma coisa que eu acho que as pessoas vão gostar de verdade, né? Porque às vezes a gente desenha pra gente, mas às vezes a gente desenha pra gente e pros outros, né? E também tem que ter consciência de que não é o primeiro projeto pessoal que tu faz que vai bombar, ou às vezes não vai atingir tantas pessoas quanto a gente gostaria, né? Então o importante é não deixar de tentar. Eu acho que existem vários fatores, assim. Existe muitas vezes o lugar que tu tá postando, às vezes até o horário que tu tá postando, sabe? Influencia. Quem são as pessoas que te seguem, que nem te falei, qual é o nicho que tu tá atacando ali. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas se frustram, digam, minha arte ninguém gosta, não sei o quê. E daí às vezes eu sei que não é só uma questão de técnica, porque às vezes realmente, a arte da pessoa precisa evoluir em termos de entender os fundamentos, melhorar vários quesitos técnicos, né? Nada é como uma prática diária para evolução. Então eu tento pensar, uma vez me falaram isso, que isso é que nem pescaria, sabe? Tu só vai melhorar em pescaria primeiro, indo pescar, e tu só vai ter mais chance de pegar peixe se tu for todo dia pescar. Então tu tem que pensar que tem essas duas, como é que eu vou dizer... Começar a entender qual é o lugar certo de onde está o peixe, né? Isso, então tu tem que imaginar que tem esses critérios, entende? Tipo, tu entender que a tua habilidade tem que ficar melhor, tu tem que entender onde está o peixe, e também tu tem que entender que se todo dia tu for lá, tu tem mais chance de pegar um peixe. Então, literalmente, se todo dia tu for pescar, mais chance tu vai ser de ser um grande pescador, entende? Se a gente fosse fazer uma analogia assim, entende? Porque eu entendo que rola muita frustração no início de, tipo, não tá dando certo, não tá rolando, e muita gente acaba desistindo nessas, né? É que é um mercado muito difícil, né, Marcos? Sim. Eu acho, pelo menos. Eu
eu não tenho a ilusão de que a minha vida profissional vai ser fácil sempre. Eu acho que Mas acho todos que é. muito qualificadas, cada um está fazendo o seu melhor. Tem 7 bilhões de pessoas na Terra, cada um fazendo o seu melhor a cada dia em todas as áreas. E especialmente não, inclusive na área que eu atuo, né? Sim. E eu acho que, assim, antes de tudo, né, a pessoa precisa querer ser melhor para si mesma, né? Ter interesse e vontade de continuar fazendo coisas legais e bonitas e de qualidade. E também não ter expectativa de que só você está tentando ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que assim, tem uma coisa que me falaram uma vez que é bem interessante também, nesse sentido, quando tu fala de tipo, olha, não vai ser fácil, não sei o quê, mas eu tenta visualizar que um dia tu acorda e daí tu tem tudo o que tu quer. Tu, sei lá, tu tem, vamos dizer, tu quer ter uma casa tal, ou tu quer ter um carro tal, um cachorro tal, que saco. Tu entende? Que saco, sabe? Porque, tá, acabou. E muitas vezes eu vejo, e eu acho que muitas vezes falam também, tem casos de pessoas muito famosas que acontece exatamente isso, sabe? A pessoa chega num ponto que ela tem tanto dinheiro, tantas coisas, que ela acaba meio que ficando meio deprimida até, não sabe muito bem o que fazer, e daí tu vê muitas vezes o cara indo fazer uma coisa nada a ver, sei lá, que nem tinha aquele ator, o Mickey Rourke, que foi virar boxeador, sabe? Tipo, e, porra, o cara era ator de cinema, sabe? E daí, tipo, mas eu entendo o que ele quis fazer com isso, entende? Ele chegou num ponto em que ele queria algo a mais, entende? Eu acho que a gente sempre vai ter novos objetivos. Sim. Né? E o tamanho deles vai depender de onde a gente já chegou e onde a gente quer chegar. Eu acho que o que nos leva pra frente é essa certa insaciedade, né? Com as coisas que a gente quer. Acho que a gente nunca vai ser pleno totalmente. Quer dizer, tem pessoas, né, que buscam essa plenitude como forma de vida e o desapego, né, que é um bom questionamento para toda essa inquietação que o ser humano tem e de onde ela vem, né? Eu acho que é uma questão mais de instinto de sobrevivência, assim, de estar sempre se adaptando e tentando fazer melhor o que a gente tem como fazer melhor. Assim. Eu acho que existe um ponto em que, tipo, sim, tu precisa fazer a coisa e conseguir dar certo pra sobreviver, certo, né? Mas passado esse ponto, assim, acaba virando uma busca que pode virar uma obsessão, ou pode virar uma coisa do tipo, tu curtir, entende? Tu quer aprender porque tu quer aprender, porque tu gosta, entende? Não porque necessariamente tu quer ser o melhor, ou porque, sabe? Porque eu entendo que também tem que cuidar muito isso, porque senão a pessoa vira uma pessoa meio obcecada, louca, sei lá, workaholic, sabe? E também acho que não é o caminho, assim, mas é bem isso que tu falou. Eu acho que conseguir chegar num equilíbrio, assim, que tu, ao mesmo tempo, progride, mas ao mesmo tempo tu tá feliz com onde tu tá, sabe? Uhum. Conseguir chegar nesse ponto, assim, eu acho que é o ideal pra qualquer pessoa, sabe? Porque tu pode estar lá no início, mas tu tá feliz que tu é iniciante, tu tá feliz que, tipo, nem todo mundo conhece tua arte, então tu pode fazer o que tu quiser. Ou se tu é conhecido, tipo, tu tá feliz que tu é pago pela tua arte agora e que as pessoas te procuram por isso. Então, sabe, tu conseguir curtir o momento, mas ao mesmo tempo buscar mais é difícil, mas eu acho que todo mundo tem que buscar. Isso de curtir o momento é uma coisa muito importante, que às vezes a gente está tão obcecado por ter um resultado final de qualidade ou de perfeição, que a gente esquece que o processo criativo é algo que precisa ser desfrutado, sabe? Eu acho que, pelo menos eu já tive altos e baixos, né? Nesse tempo, assim, de... às vezes tem momentos, meses que eu tô muito mais motivada, empolgada com os trabalhos que eu faço, e tem momentos que eu tô um pouco menos, sei lá, digamos, inspirada. Mas os trabalhos que precisam ser feitos, eles precisam ser bons, né? Então, melhor para nós se a gente conseguir lembrar de curtir o processo e não se machucar tanto com a ansiedade de chegar num resultado fantástico, sem às vezes ter o tempo necessário para isso, né? Eu acho que uma coisa que eu acho legal, eu pelo menos pratico pra mim, cara, assim,
anota o que tu quer, sabe? O objetivo principal. Putz, eu quero ser isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero não sei o que, sabe? Tenta não ser específico em datas ou um lugar que tu queira trabalhar, mas mais uma função, digamos, sabe? Isso é muito difícil. Eu sei, mas sei lá, por exemplo, pra mim também é meio genérico, por exemplo, sei lá, quero ser ilustrador, certo? Puta, mas como assim? Ser ilustrador envolve várias coisas. E daí, tipo, tu quebra isso em várias coisas. O que é ser um ilustrador? Tu precisa, sei lá, ter uma rede de contatos boa, tu precisa ter uma técnica boa, o que envolve? Daí tu quebra esses sub-objetivos em mini-objetivos e tu tenta transformar isso em algo tangível em algo diário, por exemplo. Eu quero ser um ilustrador melhor. Então eu preciso, sei lá, entender melhor de anatomia, Como é que eu entendo melhor de anatomia? Eu preciso desenhar mais mãos. Então quantas mãos eu preciso desenhar? Eu preciso desenhar pelo menos umas 1000 mãos. Quantos eu tenho que desenhar pelo menos por dia pra conseguir desenhar 1000 mãos em tanto tempo? Preciso desenhar pelo menos umas 20, sei lá. E daí tu faz isso, e daí tu fica mais tranquilo, porque no fim das contas, tu tá fazendo todo dia alguma coisa em direção àquele grande objetivo, entende? Sim, é uma questão total de disciplina, né? A gente não chega a nenhum lugar se a gente não tiver disciplina pra chegar lá, sabe? Porque é muito assustador, assim, tu olhar, né? Eu acho que, tipo, putz, eu quero ser isso, mas, tem muita coisa, que nem tu falou, putz, é muito difícil definir, é muito... Só que eu acho que envolve tu quebrar isso e transformar isso em algo mais tangível, entende? Envolve... Eu acho que, assim, essa questão de objetivos e tudo mais... é bem difícil de conseguir estabelecer, porque a gente não... Pelo menos eu não fui na escola ou em casa a ser educado para ter o meu próprio objetivo e prestar contas para mim, e eu tenho que fazer o que eu prometi para mim fazer. A gente sempre aprendeu a fazer isso pros outros. A gente... É que o ensino, ele aqui, pelo menos no Brasil, ele é muito focado em criar empregados, né? Exatamente. Então, quando tu parte para uma carreira artística que já é muito plural, diversificada, e tu pode explorar muitas funções e habilidades, tu também acaba dispersando de algumas tarefas essenciais que tu precisaria fazer para conseguir ter um potencial maior nas nossas habilidades. E aí, quando tu vai perceber que tu precisa disso, né, dessa regra, assim, de todos os dias praticar, ou, sei lá, se tu não pode todos os dias, porque tá com um trabalho que tá te ocupando 100% do teu tempo útil. Tu pode, sei lá, pelo menos no final de semana fazer alguma coisa pra ti, um curso online ou alguma coisa. Quando tu vê que tu precisa disso, tu já tá, às vezes, atrasado, né? nessas tarefas. Então a gente não tem essa educação para ter a disciplina necessária. E por não ter essa instrução de que o objetivo da tua vida é teu e tu tem que dar conta disso porque tu quer, fica muito difícil de tu escolher um rumo, né? Eu acho que isso dava até tópico pra fazer um outro podcast, porque isso é tão comprido e demorado, e falar sobre disciplina e rotina e como conseguir ser mais efetivo nessas coisas, sabe? Nossa, isso é muito importante. E são coisas que eu particularmente venho aprendendo assim, todos os dias. Cada vez que eu entro aqui no meu estúdio, no meu home office, e eu fecho a porta e eu vou começar a ler meus e-mails, e eu vou começar a atender os clientes ou começar um processo criativo, eu vejo uma coisa que eu posso mudar para melhorar e que às vezes eu precisaria ter mais disciplina para conseguir fazer ela certinho do jeito que eu gostaria. Até porque, assim, nós somos seres humanos, nós somos instáveis. Vai ter um dia que a gente vai ter um humor melhor para fazer certas coisas. Outro dia a gente está mais empolgado em criar um trabalho muito legal. Outro dia a gente está mais confortável para responder um e-mail para o cliente. Então, a gente precisa colocar essas tarefas como hábitos, né? E sendo hábitos, a gente tem mais facilidade de iniciar elas e fazer bem. Com certeza.
Adri, eu acho que foi bom esse papo, assim, até eu não quero tomar muito do teu tempo, eu acho que deu pra gente Foi bom, foi cobrir bom. bastante 2 tópicos, horas, assim. né? Não chegou a isso, chegou quase 2 horas, Ah, e é bastante também, né? é. Eu acho que deu pra gente falar várias coisas, assim, principalmente em relação de como os teus processos e como tu resolve várias coisas, porque, claro, é legal muitas vezes falar de técnica e tudo mais, mas eu acho que eu achei bem bom que a gente entrou muito mais numa parte de, como é que eu vou dizer, processos mais mentais, assim, que não envolve necessariamente só a execução, entende? Como, como pintar com aquarela. Como Ou pintar, porque eu acho que fazer um existe 1 milhão degradê. de cursos de como fazer isso. Agora, gente falando processos de trabalho, assim, são poucas, entende? Então acho que é Uhum. importante ter mais esse tipo de diálogo, assim, é uma coisa que talvez eu vá querer puxar para outros episódios aqui, tentar entender como é que É, funciona na, isso. na verdade, como eu te disse, assim, eu sempre tento expor várias coisas de processos de trabalho, de situações. Claro que eu nunca exemplifico exatamente qual trabalho, qual situação, porque não quero expor Ah, com pessoas, mas certeza. eu acho que no meu início, há 3 anos atrás, eu não tinha nenhuma das informações e eu não tinha contato próximo com pessoas que viviam já essas situações. E eu fui pega muito de surpresa com várias coisas que aconteceram. E eu acho que eu poderia, que a gente, né, como profissionais da nossa área, poderia ser mais abertos, né, em relação a isso e oferecer essa, não oferecer isso como um conteúdo, mas oferecer Suporte, esse diálogo, sim. sabe? Porque muitas vezes sem experiência para lidar com uma situação pode piorar ela, né? Ou às vezes por tu estar passando por uma coisa que tu nunca ouviu ninguém falar que já passou também, tu te sente mal com aquilo. Será que foi culpa minha? Será que eu deveria ter feito isso? Será que eu sou um mau profissional? E aí a gente acaba diminuindo a nossa autoestima, não só criativa, como profissional em geral mesmo, né? E isso pode fazer com que muitas pessoas que têm um bom trabalho acabem desistindo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que todo mundo que goste de trabalhar com arte tenha como fazer uma vida disso, né? E para fazer uma vida disso não basta ter talento, não basta ter técnica e melhorar cada dia nesse sentido, mas saber gerir a sua vida profissional como uma empresa, né? Saber se colocar no mercado, saber se colocar frente ao cliente e deixar claro tudo que tu está entregando e o valor que tu está entregando. Isso a gente realmente só aprende com o tempo e se a gente puder compartilhar com as outras pessoas para que elas consigam aprender com os nossos erros, com as nossas conquistas e com os desafios que a gente já enfrentou, todo mundo sai ganhando. Com certeza. Então é isso aí, Adri. Eu te agradeço o teu tempo aí. Eu que agradeço pela oportunidade de ter essa conversa legal, importante, construtiva e compartilhar um pouco do que eu já vivi, das coisas boas, das dificuldades e principalmente dos desafios, né, da nossa profissão. E estou sempre aqui quando a gente puder falar mais sobre outros assuntos também interessantes e importantes. Tá certo, então. Bom, eu vou deixar teus links na descrição para quem quiser seguir o teu trabalho. E para quem Tá seguir bem. a gente também ficar de olho nos próximos episódios, que a ideia é a gente trazer outras pessoas bem legais para cá. Valeu então, Tá André. certo. Obrigada, beijão. Um beijão.